Beleza, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o tema da divisão celular. Nós já falamos aí sobre as estruturas da célula, membrana plasmática, os transportes que ela faz, difusão, osmose, transporte ativo. Depois a gente falou um pouco sobre as organelas celulares, né? E agora a gente vai falar sobre uma ação importantíssima que a célula faz, que é a divisão celular. Divisão celular, na verdade, é a forma em que a célula se divide, dando origem a novas células. Tá? Tem dois tipos importantes de divisão celular, a mitose e a meiose. Bem, mitose, a gente vai poder simplificar, abreviar quando estiver falando de mitose, com esse sinal aqui, ó, o Ezinho fatorial. Por que E e não M de mitose? Porque tanto mitose quanto meiose são com M, né? Se a gente fosse usar o M, ia confundir do mesmo jeito, não ia dar certo. O E, ele vem da palavra equacional, ou equalis, que significa igual. Tá? Então, por quê? Porque a mitose é uma divisão celular que produz células iguais. Iguais em que sentido? Principalmente no sentido dos cromossomos. Então, o número de cromossomos das células que surgem depois da mitose é igual ao número de cromossomos da célula original. Então, por exemplo, uma célula que tinha 46 cromossomos, como é o caso da célula do ser humano, ela vai dar origem a duas células com 46 cromossomos. Então, as duas células que surgiram são iguais. Tá? Isso na mitose, por isso que a gente usa o E de igual, né, de equalis. Na meiose, a gente vai usar o R. Esse R vem da palavra reducional, porque a meiose é uma divisão celular, então, que origina novas células, mas com número de cromossomos reduzidos. Então, pegando mais uma vez o exemplo da célula humana, uma célula que tenha 46 cromossomos no ser humano, se fizer meiose, vai originar 4 células. A meiose sempre origina as 4 células. Só que essas 4 células não vão ter 46, vão ter 23 cromossomos cada um. Tudo bem? Então, meiose origina 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original. Tá? Por isso que a gente chama de meiose, por isso que a gente usa o R de reducional. Tudo bem? Então, lembrem bem disso aí. Uma célula humana com 46 cromossomos, a gente vai chamar de célula diploide, ou 2Ns. A gente pode usar o símbolo 2Ns para a célula que é diploide. Diploide. Uma célula diploide significa o quê? Que ela tem 2 cromossomos de cada tipo da nossa espécie. Então, na espécie humana existem 23 tipos de cromossomos, mas nas nossas células, são células diploides, nós temos 2 cromossomos de cada tipo, por isso temos 46. Uma célula haploide é uma célula que só tem um de cada, por isso que quando reduz, fica haploide, fica com um cromossomo de cada tipo. Essa aqui, então, a gente chamaria de célula N, tá? Ou haploide. Então, diploide tem 2 de cada, haploide tem 1 de cada. Esse conceito é bem importante aí pra gente, principalmente quando a gente for estudar a meiose. Por quê? Por definição, então, a gente tem que a meiose é uma divisão celular que produz células haploides a partir de uma célula diploide. A mitose mantém a ploidia da célula. Se ela divide uma célula diploide, ela vai dar origem a 2 células diploides. Se ela dividisse uma célula haploide, ela dá origem a 2 células haploides. Então, ela mantém sempre igual. Lembra lá do significado do E. Beleza? A mitose, ela tem uma importância fundamental nos organismos pluricelulares, que é de crescimento. Todo ser humano, por exemplo, né, outros animais, plantas, após o processo de fecundação, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino, formam uma célula que a gente chama de zigoto. O zigoto é a primeira célula do nosso organismo. Só que nós não somos organismos unicelulares, nós somos organismos pluricelulares. Então, esse zigoto ele vai começar a passar por uma sequência de mitoses, né? Que quando a gente está estudando o desenvolvimento do embrião, a gente fala que são clivagens, né? Mas clivagens são mitoses.
A célula então vai se dividir, aquela célula individual vai se dividir uma vez em duas células iguais, né, mantém o número de cromossomos, porque se fosse meiose ia ficar reduzindo o número de cromossomos e aí não ia dar certo, né, o ser humano não ia conseguir se desenvolver, né, o outro animal. Então, por mitose, uma célula dá origem a duas, essas duas células vão fazer mitose de novo, dando origem a 4, essas 4 células fazem mitose e originam 8, de 8 vão formar 16, 32 e por aí vai, até formar um ser humano aí com seus trilhões de células, tá? Então, a mitose é importante para desenvolver, fazer crescer o organismo pluricelular. Então, a mitose é importante aí no processo de crescimento. Mesmo depois que você já nasceu, né, deixou de ser um embrião, é um bebezinho, até você atingir a idade adulta, você continua fazendo mitose para o seu organismo crescer, né, para aumentar o tamanho, o volume do seu organismo. E depois disso ainda você continua fazendo mitose para regenerar algumas partes. Por exemplo, a pele, ela vai sendo substituída ao longo do tempo, né, e para que você não fique com buracos na pele, o seu organismo está fazendo mitose na parte mais profunda da sua pele, gerando novas células para ir repondo as células que foram perdidas. Tá? Então a mitose ela serve tanto para aumentar de tamanho o indivíduo, como para regenerar, repor células perdidas também. Em organismos que são unicelulares, ou seja, que são feitos por uma célula só, a mitose também pode ser uma forma de reprodução, né? Uma célulazinha lá de um indivíduo, quando faz mitose, vira duas, então viram 2 indivíduos. Bem, então, é um tipo de reprodução também assexuada para organismos unicelulares. Para organismos pluricelulares, ela tem a função de crescimento e regeneração. E depois nós temos a meiose. A meiose, em geral, né, para os organismos pluricelulares, é aquela divisão celular que vai se encarregar da formação de células sexuais, né, dos gametas. Por quê? Porque se um indivíduo é 2Ns, né, como a gente viu ali no começo, 2Ns, ou seja, tem a espécie tem 2 cromossomos de cada tipo, para você formar um novo indivíduo, você precisa juntar 2 células que cada uma delas tenha só um cromossomo de cada tipo. Quando você junta as duas, você forma uma célula com 2 de cada. Tá? Pegando aí como base o ser humano, você vai usar uma célula com 23 cromossomos, que é um de cada, e vai juntar com outra célula que tem 23 cromossomos, um de cada tipo. Né? A junção desses dois, é o processo de fecundação, né, espermatozoide do óvulo, vai gerar o nosso zigoto, que tem 46 cromossomos, uma célula diploide. Tá? Então, para você formar essa célula diploide juntando duas, né, fazendo a reprodução sexuada, misturando genética de 2 indivíduos, essas duas que vão ser juntadas não pode ter 46, tem que ter a metade. Então, para isso é importante que haja meiose, para formar essas células que tem só uma metade dos cromossomos normais da espécie, para que quando se juntem, formem uma célula normal e desenvolvam um novo indivíduo normal e saudável. Beleza? Então, graças à meiose, nós temos aí o romance, o amor, né, tudo isso com base na reprodução sexuada. Todas essas coisas aqui vão estar relacionadas aí com a reprodução sexuada, logo, a base de tudo isso é a divisão da meiose. Né? Isso aqui não dá muito certo não, mas o importante é ser feliz, né, gente? Então aqui 2 exemplos, né, falando agora da aplicação prática da meiose, né, é a gametogênese, a formação de gametas. Né? Então, por exemplo, no ser humano do sexo masculino, uma célula diploide, está bem pequenininha aqui, né, mas uma célula diploide ela vai se dividir por meiose. A gente vai ver depois o processo todo, mas a meiose, né, diferente da mitose, é uma sequência de 2 divisões. Tá? Então a célula se divide uma vez, e depois se divide mais uma vez, por isso que no final sempre gera 4 células. Tá? Ela se divide uma primeira vez em 2, e essas 2 se dividem de novo, formando 4 células haploides. Começa com 46 nesse caso. Quando eu falo 46, 23, eu estou usando o exemplo da espécie humana. Né? Outras espécies têm outros números de cromossomos. Tá? Mas começa com a célula diploide, aqui no caso humano 46, ela se divide 2 vezes, dando origem a células com 23. No caso masculino, essas 4 células vão originar os gametas, os espermatozoides masculinos. No caso feminino, uma célula se divide por meiose uma vez,
gerando 2 células, e essa célula se divide mais uma vez gerando 4. Porém, é diferente na formação do óvulo. Por quê? Formam-se as 4 células, mas 3 dessas 4 são degeneradas, se desfazem. E só uma, né, que vai ficar maior, a diferenciação é desigual, diferente dessa daqui, ó, que todas ficam do mesmo tamanho. Aqui uma fica grande, as outras ficam bem pequenininhas, né, no caso da formação do óvulo. As 3 pequenininhas vão sumir e a grande vai se transformar no óvulo haploide, tá? Mas também é feito a partir da meiose. Aqui uma ideia do que pode acontecer, né, com a reprodução sexual, da importância da meiose, porque, como eu disse, a meiose serve para formar gametas que vão servir para misturar genética entre indivíduos. Essa mistura genética promove uma variabilidade, né, uma diferenciação genética entre os filhotes. E essa diferenciação aumenta a possibilidade do processo adaptativo e evolutivo. E aí a gente tem coisas maravilhosas como essas que vocês estão vendo aqui, ó. Esse peixe linguado, por exemplo, aqui, ó, totalmente oculto, né, no substrato, aí no chão, né, graças a um processo de adaptação muito bem executado, né. Esse outro inseto aqui, né, parece uma folha. Essa mariposa também, totalmente oculta aí no tronco da árvore. Tudo isso graças ao processo de adaptação que é facilitado pela reprodução sexuada, que só acontece por conta da formação de gametas com a divisão da meiose. Aquele conceito que a gente já tinha visto então, né, conceito importantíssimo, célula haploide, que a gente vai usar a terminação N para elas, né? No caso do ser humano, Homo sapiens especificamente, uma célula N haploide tem 23 cromossomos. 23 é um cromossomo de cada tipo da espécie. Então, a gente tem cromossomos diferentes. O primeiro cromossomo é de um jeito, o segundo é de outro, o terceiro é de outro. Eles têm diferença estrutural e também tem diferença nos genes, né? Os cromossomos são as moléculas que carregam o nosso gene, né? Os cromossomos são moléculas de DNA. E no cromossomo a gente tem os nossos genes. Então, no cromossomo 1, a gente tem um conjunto inteiro de genes. No cromossomo 2, outro conjunto de genes que vão se encarregar de outras coisas. No 3, no 4, por aí vai. Tá? Então, são 23 conjuntos gênicos, né? Cromossomos aí, que são conjuntos de genes. Mas a gente sempre trabalha, né, no ser humano adulto com 2 cromossomos de cada. Ou seja, para cada gene a gente sempre tem 2 cópias. Tá? Um vem de um cromossomo que a gente herdou do pai e outro vem do outro cromossomo que a gente herdou da mãe. Por isso que a gente então diz que nós somos uma espécie diploide, né, e temos 46 ao invés de 23. Porque para cada um dos 23 a gente tem 2 cópias. Uma que herdou da mãe, uma que herdou do pai. Não são cópias, né? São de origem diferente, tá? Mas carregam a mesma sequência de genes. Tá? Então, célula diploide, 2N, tem o dobro do cromossomo da célula haploide. Aqui a gente tem o ciclo celular. Como é que funciona então o ciclo celular? A célula passa pelo processo de divisão, que aqui está relacionado à mitose, né? Ó, esse M de mitose, né? Ela passa pela divisão celular, se transforma em 2, né, da origem a 2 células, e essas 2 células vão entrar no ciclo celular, né? Na verdade, a divisão também faz parte do ciclo celular, mas depois da divisão elas vão entrar numa fase que a gente chama de interfase, né? Entre fases, né? Entre fases de divisão. Então, depois de uma divisão sempre tem a interfase, que é dividida em 3 etapas, G1, S e G2, e aí uma nova divisão, tá? Então, a célula fez a divisão lá, se dividiu, né, formou 2 células novas. Essas 2 células, automaticamente, depois da divisão celular, elas entram na etapa G1, que significa Gap 1, né, ou primeiro intervalo. Aqui na etapa G1, é a etapa onde vai acontecer o crescimento celular, né? Então, imagina que você tem uma célula, né, desse tamanho aqui, ó. Se ela se dividir em 2, né, ela fechar aqui no meio, ó, e formar 2, ela vai formar 2 assim. Essas 2, obviamente, se percebe que são menores do que essa inicial, né? Só que elas têm que ficar igual, então elas têm que crescer, né? Não só o tamanho delas, mas as estruturas que compõem, por exemplo, como a gente viu lá as organelas, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, liso e rugoso, né? Se dividiu a célula no meio, muito provavelmente a quantidade de organelas também está pela metade. Então ela vai ter que produzir todas essas estruturas, né? Aumentar o volume da célula para chegar no tamanho original.
Isso tudo vai acontecer aqui na etapa G1, né? Etapa de crescimento celular. Quando a célula já tiver no seu tamanho original, nesse período também que ela está crescendo, se desenvolvendo, ela está cumprindo com o seu papel, né? Se é uma célula, por exemplo, que produz hormônio, vai estar lá produzindo hormônio também, enquanto está se desenvolvendo. Se ela produz enzimas para digestão, né, na saliva, por exemplo, ela vai estar produzindo durante essa fase G1 aqui. Terminou o crescimento e desenvolvimento, ela entra na fase S. Né? Essa fase S, esse S vem de síntese. Síntese é produção, né? Ela vai sintetizar o quê? Ela vai sintetizar DNA. Então, aqui ela está normalmente com 46 cromossomos, né? Os cromossominhos estão assim, ó, uma fitinha só cada um, né? Se a gente simplificar aqui, ó, ele vai ser uma coisinha assim, um cromossomo, uma fita de DNA. Só que quando ela vai para a fase S, ela já começa a se preparar para uma nova divisão celular. Se você tem que dividir a célula em duas, e as duas têm que ficar com a mesma quantidade original de cromossomos, por exemplo, 46, então antes de dividir em duas, você tem que duplicar a quantidade de DNA, porque aí cada uma fica com a metade disso, ficando com o número original. Né? Ou seja, vamos supor lá que você tenha 46 cromossomos, né, como o exemplo que a gente está usando da célula humana, e você quer dividir esses 46 e formar duas com 46. Antes de fazer isso, você tem que dar um jeito desses 46 virarem 92. Porque aí você divide esses 92 no meio e forma duas células com 46. Se você dividir direto os 46, vai formar células com 23. E na mitose isso não é o que tem que acontecer. Né? Então, antes de dividir, tem que duplicar. E essa duplicação acontece aqui na fase de síntese. Ó. Cada fitinha dessa de cromossomo, então, na hora de duplicar, ela vai ficar assim, ó. Vai formar aqueles famosos xizinhos que a gente costuma ver o desenho de cromossomo sempre em forma de X. Por que é em forma de X? Porque, na verdade, são dois cromossomos grudados. Né? Esses dois cromossomos grudados a gente vai chamar de cromátides irmãs. Tá? Essa é uma cromátide e essa é outra cromátide. Esses dois são cópias, tá? Idênticas. Então, o que tiver de gene aqui vai ter o mesmo genes aqui, iguaizinhos. Tá? Então, se cada um dos cromossomos, que era uma fitinha, agora virou duas, de 46 passou a ter 92 cromossomos aqui no final da fase S. Então, você tem essa duplicada de cromossomos aí, tendo o dobro. Tá? Esse é o papel da fase S. Aí, depois que terminar esse processo, a célula entra na etapa G2, que já é uma etapa de preparação para uma nova divisão. Essa etapa aqui, geralmente, é um pouco mais curta. Né? O que acontece? Por exemplo, a célula, durante a divisão celular, ela não consegue executar o que ela tem que fazer. Né? Como eu disse, se a célula, por exemplo, é uma célula que produz hormônios, ela vai parar de produzir hormônio porque ela está se dividindo, não dá para fazer as duas coisas. Né? Ou enzimas, ou qualquer outra função que ela tenha, ela para de exercer a função. Então, aqui na fase G2, por exemplo, ela vai ter um pico de produção. Então, se ela estava produzindo uma quantidade de hormônio assim, ela vai aumentar essa quantidade para depois parar. Imagina que isso aqui é um gráfico. Então, né? A produção da célula é normal, aí quando ela chega em G2, ela aumenta e depois ela para poder entrar na divisão. Por que ela aumenta? Porque ela vai ficar um tempo parada sem produzir. Então, para poder compensar esse tempo que ela não vai estar produzindo, sem prejudicar o organismo, ela aumenta a sua produção, faz um extra, né? E depois para. E aí, depois que ela parar, ela entra na divisão celular aqui na mitose. Tudo bem? Então, lembrem bem aí as 3 etapas da intérfase. E a gente divide o ciclo celular em divisão celular, né? Mitose e intérfase. Tá? Então, quando não está em mitose, a célula está em intérfase. Intérfase, G1, fase de crescimento, desenvolvimento da célula, também é uma fase metabólica, né, que a célula está trabalhando. S, que é a fase de síntese de DNA, onde o DNA vai ser duplicado para poder fazer de novo uma nova divisão celular. E G2, fase de preparação, onde você tem um pico metabólico para produzir substâncias para ficar de reserva. Tá? Então, essas 3 etapas são a etapa da intérfase, e aí entra na mitose, que é a divisão celular. Tá? Toda célula vai ficar fazendo isso o tempo todo, faz mitose, entra na intérfase, faz mitose, entra na intérfase? Geralmente sim. Se a gente pegar, por exemplo, células do embrião, que vão ficar se dividindo o tempo todo, isso aqui é rápido e vai ficar acontecendo o tempo todo. Depois que você chega lá na fase adulta, algumas das nossas células param o processo.
E aí como que elas param o processo? Depois que elas saem da divisão celular, elas entram no que a gente chama de G0. Tudo bem? G0, não é GO não, G0. Quando ela entra em G0, significa o quê? Que ela não vai mais passar por essas etapas. Aí ela vai ficar vivendo lá sem se duplicar, sem voltar a fazer divisão celular. Então ela não vai mais ter fase S nem G2. Ela é como se ela parasse aqui na G1. Mas como ela para, a gente não chama de G1, a gente chama de G0, o momento que ela parou. E aí ela vai ficar, você vai ficar com essa célula aí até morrer, né? Ela não vai se duplicar mais. Que células, por exemplo, que fazem isso? Os neurônios, né? Células do nosso sistema nervoso, né? Do cérebro, elas vão se desenvolver, vão se multiplicar até terminar de formar o cérebro. Depois disso, elas não se multiplicam mais, elas param, entram em G0 e ficam só vivendo aí. Se você perder neurônios, não dá para recuperar eles mais, então tome cuidado com seus neurônios aí. Beleza? Então agora vamos falar do que é de fato a mitose, né? Antes disso aqui, ó, só para lembrar na fase S, né, como é que é feita a fase S? Depois a gente vai ver esse processo em detalhes, aí, processo de transcrição e tradução, mas esse aqui na verdade é o processo de replicação, né, que é o processo em que uma fita de DNA, lembra que o DNA é uma fita dupla, né, ó, aqui uma fitinha de DNA original, ela vai se abrir e formar duas fitas novas, ó. Cada ladinho dessa fita vai ser usado para formar uma fita nova, dupla, né, ó. Um lado forma essa aqui, e o outro lado forma essa aqui, ó. Então, de uma fita, né, de DNA, se formaram duas. E é isso aqui que faz o processo de duplicação, né? Um cromossomo, imagina que era uma fita de DNA, depois de passar por aquele processo, ele vai ficar assim, porque ficou duas fitas grudadinhas, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tem. Então, vamos falar de mitose. Mitose. Mais uma vez, né, o E significa equacional, porque a mitose divide a célula gerando células com a mesma quantidade de cromossomos, então células iguais. Cara, a mitose vai começar em 5 minutos, não acredito que você ainda não condensou. Isso aqui é uma chargezinha, mas tem um fundo de verdade importante, né? O DNA, quando ele está na intérfase, quando ele está na fase metabólica da célula, a fita ela fica toda aberta, toda desenrolada, né, com um aspecto mais ou menos assim, né? Por quê? Porque a fita tem que estar aberta porque ela tem que ser lida, né? O gene tem que ser lido para ser utilizado para fazer proteína, né, para fazer as atividades metabólicas da célula. Agora, quando ela vai dividir, né, quando ela vai duplicar essa célula e vai mandar metade dos cromossomos para um lado e metade para o outro, eles não podem estar assim, ó, porque senão ia enrolar tudo, embromar tudo. Então eles têm que condensar. E o que é condensar? O DNA se enrola, compacta e aí assume esse aspecto aqui, ó. Forma uns bastõezinhos de fita. Imagina que isso aqui se transformou nisso, né? Porque enrolou tudo, virou um bastãozinho rígido, tá? E aqui ele está duplicado, ó. Então é importante essa condensação ou espiralização que acontece logo no começo da divisão celular, no começo da mitose, tá? E esse processo funciona mais ou menos assim, ó. Você tem a fita de DNA, ela vai enrolando, literalmente enrolando, do jeito que está mostrando aqui, ó, em umas proteínazinhas que estão representadas aqui, que são as bolinhas vermelhas, que são chamadas de histonas. Então, o nome dessas proteínas são as histonas. Opa, peraí, estou escrevendo aqui. Então, esses conjuntinhos de histonas, a fita de DNA ela vai enrolando ó, em volta delas, e aí depois ela vai torcendo esses conjuntinhos, formando um bastãozinho, ó, bem agrupadinho, bem juntinho, né? Fica torcidinho, e aí fica um bastão rígido que vai ficar com esse aspecto aqui. Tá? Por que é importante? Mais uma vez, como você vai separar metade dos cromossomos para uma célula e metade para outra, é importante que ele esteja organizado dessa forma, para que ela não se rompa, não enrole. Imagina um tubo de linha, né? Se você abrir os tubos de linha e desenrolar ele inteiro, juntar tudo, depois tentar separar, você não consegue, porque ele começa a enrolar, dá nó, né? Mas, se a linha estiver enrolada no tubo, aí fica fácil de você separar um tubo para cada um, ou 2 tubos para cada um, tá? Então, imagina isso aqui, o DNA ele se enrola inteiro assim, para ficar mais fácil de ser transportado para as células, tá? Esse processo é o processo de condensação ou espiralização, que é feito a partir dessas proteínas das histonas. O DNA vai enrolar nas histonas, formando esse bastão aqui, tá? Como ele está duplicado, né, aqui está na forma duplicada, porque ele já passou lá pela fase S, então
Então você tem uma cromátide do lado de cá, uma cromátide do lado de cá, né? Ou seja, duas cópias do mesmo cromossomo. Tá? E elas ficam presas aqui nessa região que é chamada de centrômero. Tá? A região onde as duas cromátides estão presas é o centrômero. E aqui, ó, essa prisilinha, tá vendo? Tem uma coisinha laranjinha aqui, ó. Ela não é o centrômero é a região. Essa prisilinha vai chamar Opa, aqui é um E. Cinetócoro. Tudo bem? Cinetócoro. Então, é essa estrutura que trava uma cromátide na outra para elas não se separarem. Ela vai ser importante no processo da divisão celular. Tá? O cinetócoro fica no centrômero. Tá? Fica na região do centrômero, aí, prendendo as duas cromátides. E aí o processo de divisão mesmo da mitose. Ela é dividida em 4 fases. A prófase, o pró vem de primeiro, né? Primeira fase, então prófase. Metáfase, esse meta vem de meio, né? Por conta de uma característica que os cromossomos nessa fase se alinham no meio. Ó. Anáfase, movimento contrário. Ana significa no grego movimento contrário, né? Então anáfase é a fase que os cromossomos estão fazendo o movimento contrário, já vou explicar por quê. E telófase, telos do grego significa fim, né? A fase final vai concluir esse processo todo, ok? Eu risquei a anáfase aqui para ele. Então vamos ver aqui, ó, a prófase, né? O que contém eventos. Quando você vai estudar mitose, você tem que lembrar quais são os eventos que acontecem em cada uma dessas fases e, obviamente, a sequência correta delas. Então, sequência aí, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Tem gente que gosta de usar frases para decorar as sequências, então você pode usar a frase aí, prometo, Ana, telefonar. Né? Prometo, Ana, telefonar, para lembrar a sequência prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Prometo, Ana, telefonar. Beleza? Enfim. Tá, então, vamos ver as fases, cada uma delas, o que acontece. A prófase é a fase que tem mais eventos aí, né, que demora um pouco mais para acontecer. Olha lá, então, ó. É a etapa mais longa da mitose, os cromossomos enrolam-se, tornando-se progressivamente mais condensados naquele processo que eu falei para vocês das estonas, né? Os cromossomos vão enrolando nas estonas, ficando mais condensados, curtos e mais grossos. A fita de DNA, durante a intérfase, quando não está condensada, a gente não consegue enxergar no microscópio. Tá? Mas, quando você vê a fita condensada, já durante a divisão celular, aí ela fica visível, essas coisinhas aqui, a imagem de DNA, né? Real. Ela fica visível por quê? Porque ela está mais espessa, né? Tá toda aglomeradinha, enroladinha ali, aí fica visível ao microscópio. Tá? Então, esse processo no começo da prófase vai acontecer, os cromossomos vão se compactar inteiro. Os centrosomas, 2 pares de centríolos, afastam-se para polos opostos, formando entre eles um fuso acromático. Então aqui, ó, essa organelazinha a gente viu lá na aula sobre organelas celulares, são centríolos, tem a função de organizar a divisão celular. Né? Quando começa a prófase, ele se duplica, né? Tem um parzinho aqui, ele vira 2, ó, e vai um para cada lado, né? Vai migrar um para cada lado da célula, né? Para formar os polos para onde os cromossomos vão ser levados depois. Tá? Ele coloca aqui no texto, ó, centrosomos. Centrosomos é a região em volta do centrômero, do centríolo. Tá? A região em volta do centríolo é o centrosomo. Tá? Então, vai formar 2 centrosomos, né? Porque tem 2 centríolos aqui, um de um lado, outro do outro da célula. E aí, do centrosomo, começa a se formar essas fibras, essas fitinhas, que é o fuso acromático. Ou pode chamar de fuso de divisão, né? Ou fuso mitótico. O ruim de chamar de fuso mitótico é que na meiose você tem que chamar de fuso meiótico, né? Não pode confundir. Então, se você chamar de fuso de divisão, serve para qualquer uma das duas, não tem problema, tá? Que são essas fitinhas que estão se formando, ó. Elas vão formar, né? Vão agrupando assim, formando, ó, uma coisinha, parece aquelas divisões, aquelas no planeta que a gente coloca lá o Equador, né? Os meridianos, vai formar isso aí. No final da prófase, né, os nucleus desaparecem e o invólucro nuclear desagrega. Né? O último evento, né, depois que duplicou os centríolos,
foi um para cada lado lá, o DNA já compactou bastante, aí o envelope nuclear, não é, ou a carioteca, né, a membrana nuclear, ela vai se desfazer. Por que ela tem que se desfazer? Porque você vai separar os cromossomos, eles estão presos aqui dentro. Não dá para separar os cromossomos se você não desfizer esse envelope deles. Né? A mesma coisa que querer dividir um pacote de bala sem abrir o pacote, não dá. Né? Você tem que abrir, a carioteca ela vai se desmanchar então, para poder fazer esse processo de divisão aí, metade para cada lado. Tá? Aí, desmanchou a carioteca, terminou a prófase. Aí já entra, a célula vai entrar na metáfase. Característica da metáfase, né? Os cromossomos estão no máximo de condensação, atingiram o máximo, estão o mais compactado possível. Né? E os cromossomos ligados ao fuso acromático, né, as fibras, dispõem-se no plano equatorial da célula, formando a chamada placa equatorial, né, característica da metáfase. Tá? Tem questão do vestibular que vai te dar essas imagens e vai pedir para você reconhecer em qual fase da divisão celular está. É muito fácil, né? Metáfase, por exemplo, os cromossomos formam uma linha, literalmente. A placa equatorial é uma linha de cromossomos que se forma no centro da célula. E onde é o centro? É o meio entre os dois centrômeros. Né? Lembra que eles se posicionaram de cada lado, então aqui é o centro, a linha central. Tá? Eles vão se agrupar todos aqui no centro, vocês estão vendo a imagem aqui, ó, essa parte mais escurinha, aqui é um centrosomo, o outro não dá para ver, está cortado aqui, mas aqui ó, é a placa equatorial, os cromossominhos agrupados no meio aqui. Tá? E as fibras do fuso vão se ligando neles, né? Vão grudando nos cromossomos, tá? Para fora deste plano. Então, onde que gruda? Importante saber também, né? Onde que essas fibras estão grudadas? Lembra que eu falei lá que o cromossomo, vou desenhar ele rapidinho aqui, ó. Ele tem essa região que é o centrômero e aqui tem o cinetócoro, né? Aqui está o cinetócoro, né, grudando as duas cromátides, prendendo as duas cromátides. Né? Onde que gruda essas fibras, então? Elas vão grudar justamente quando elas vão crescendo, ó, e vão grudar dos dois lados do cinetócoro. Gruda desse lado e gruda desse lado aqui. Ó. Veio desse lado e grudou, veio desse lado e grudou. Tá? Isso, então, esse movimento, elas estão se agrupando, se organizando, indo em direção ao centro na metáfase. Tá? E agora, por que eu falei que a anáfase tem o nome de movimento contrário? Justamente por isso. Ó. Enquanto na metáfase esses cromossomos eles estavam sendo empurrados e organizados até chegar aqui no centro, pelas fibras do fuso de divisão, agora na anáfase, né, todo mundo se organizou, já está tudo grudadinho, as fibras vão encurtar e vão puxar as cromátides, separando elas. Né? Então elas estão presas. Quando essa fibra puxa agora, ela vai separar essa estrutura das cromátides aqui, fazendo uma coisa assim. Ó. Vem uma cromátide para um lado e a outra cromátide vai ser puxada para o outro lado por essa fibra. Tá? Separando, então, metade das cromátides para um lado, metade das cromátides para o outro, é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Lembra lá que na fase S, todos os cromossomos foram duplicados, por isso que eles têm essa forma de xizinho. Então, se, mais uma vez, usando o exemplo do número de cromossomos humanos, a célula tem 46 cromossomos, aqui ela vai ter 92, porque está tudo duplicado. E agora, nesses 92, ó, ela vai estar puxando metade para um lado e a outra metade para o outro lado. Ou seja, 46 cromossomos vão vir para esse lado da célula e outros 46 vão vir para esse lado aqui. Tá? Então, os cromossomos iniciam a ascensão polar, ou seja, vão se deslocando para os polos da célula, para os lados da célula, né, ao longo das fibrilas dos microtúbulos. No final da fase, cada polo da célula possui um conjunto de cromossomos constituído por um só cromatídeo. É exatamente igual. Né? Como eu disse, então, no final vai ter um grupo aqui, no caso da espécie humana de 46, e outro grupo de 46, o conjunto total aqui. Tá? Chegou os dois grupos de cromossomos, um de cada lado, aí terminou a anáfase e já inicia o processo da telófase. Isso é um processo contínuo, tá? Não tem pausa, né? Vai acontecendo aí continuamente. Na telófase, o que vai acontecer? Inicia-se a organização dos núcleos filhos. Formam-se um invólucro nuclear em torno dos cromossomas, né, de cada núcleo filho. Os cromossomos iniciam um processo de descondensação,
as fibrilas do fuso acromático desorganizam-se e a mitose termina. A célula possui agora 2 núcleos. Então, o que acontece? No final aqui, a carioteca ela vai começar a se formar de novo, só que formam duas, né? Porque agora você tem 2 conjuntos de cromossomos. Vai formar uma membrana envolvendo esse conjunto e uma membrana envolvendo esse conjunto. Então, nesse momento, a célula fica binucleada, ou seja, com 2 núcleos, né? Por um curto momento aí, vai ser uma célula binucleada. Ela vai formar 2 núcleos. Formou aqui os núcleos, fechou os cromossomos, aí o DNA vai se descompactar de novo, soltando das estonas, né? Formando lá aquelas fitinhas mais finas, tá? E aí o último processo da telófase, né? Não está escrito aqui, mas é esse processo aqui, ó, a membrana ela vai fechando dos 2 lados, vai estrangulando, como se estivesse apertando a célula aqui, ó. Imagina que você tem uma bexiga e está apertando ela no meio, né? Separando ela em duas, ó. Aí esse processo aqui é chamado de citocinese. Tudo bem? Citocinese. Processo aí de separação das 2 células. Então, a citocinese é isso aqui, ó. A célula vai fechando até essas membranas juntar aqui no meio, ó, aí forma 2 células separadas. Terminou aí o processo de divisão celular da mitose. Tudo bem? Bem tranquilinho, bem simplesinho. Aí. Aqui mais uma imagem para a gente ver, ó, cada fase, né, a célula na intérfase, o DNA descompactado, né, o núcleo lá. Aqui o centríolo já está duplicado, às vezes ele duplica antes, né, naquela fase G2 ele já duplica, e em algumas células ele duplica no início da prófase, tá? Mas enfim, ó, duplicou o centríolo, migrou um para cada lado, para formar os 2 centrosomos nos polos opostos, né? O DNA compactou, ficou menorzinho, ó, né, compactados. A carioteca vai se desfazer, desfez a carioteca, acaba a prófase e vai para a metáfase. Né? As fibras vão se ligando aos cromossomos e organizando eles no meio, formando a placa equatorial, né, de cromossomos aqui no meio. Terminou a organização, acaba a metáfase, vai para a anáfase. Agora essas fibras elas vão puxar as cromátides, separar as cromátides, puxando metade para cada lado, né? E aí chegou metade de cada lado lá, vai formar os 2 núcleos, né? E fechar a célula dividindo em 2, terminando aí a divisão celular, né? O processo de citocinese aqui na telófase, tá? Uma gifzinha para mostrar isso, ó. Então, condensação dos cromossomos, né, na prófase, desfez a carioteca, migrou os centríolos, ó. Vão organizando, formou a metáfase, né? E aí a anáfase puxou os cromossomos, formam-se os 2 núcleos novos, né, e fecha a célula aí na telófase, né? Mais uma vez, então, prófase 1, condensou os cromossomos, a carioteca se desfez, o centríolo duplicou e migrou para os lados. Vai para a metáfase, organiza os cromossomos na linha central, placa equatorial, na anáfase puxa metade para cada lado, e na telófase forma os 2 novos núcleos e faz o processo de citocinese aqui, até dividir a célula em 2. É isso, gente. Moleza, só isso aí. Agora, para a próxima aula, a gente vai falar de meiose.